Lucas 8, de 1 a 3. Rapidamente, irmãos, eu vou apenas citar os tópicos do nosso texto, em virtude do horário. Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Nós estamos numa sequência de estudos sobre lições que Jesus ensinou e a igreja esqueceu. Esta não seria propriamente a quarta lição. Eu peguei um texto diferente hoje, que era para nós falarmos um pouquinho sobre a relação que Jesus teve com as mulheres, o que nós podemos aprender com ele. Não deixa de ser uma lição que Jesus ensinou e que às vezes nós homens esquecemos, ou às vezes a própria igreja como um todo esqueceu. Mas vamos ler esse texto, de 1 a 3. Lucas. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E o outro texto, que é a continuação, pelo menos para o nosso assunto, no capítulo 24, de Lucas mesmo. Pode voltar no 23, a partir do 55, diz: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, são essas que eu acabei de citar: Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. E depois com ela se ajuntou a mãe de Jesus e outras mulheres, Marta e a outra Maria. Estas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O Senhor Jesus tratou as mulheres como era de se esperar, tratou as mulheres como nenhum outro homem as tratou. O Senhor Jesus tratou as mulheres e nos ensinou a tratá-las, primeiramente, como pessoas iguais aos homens. Você fala assim: pastor, é absurdo, coisa óbvia. É óbvio para nós, mas para os orientais, naquela época, e em muitos lugares do mundo ainda hoje, a mulher não é um ser humano como o homem. Ela é um ser humano inferior, e é desmerecida e muitas vezes desrespeitada, e é deixada de lado. Em muitas das suas dificuldades,
em alguns lugares do mundo, em alguns momentos daqui mesmo no nosso país, as mulheres são simplesmente esquecidas. Os olhos dos homens, das autoridades, passam por cima e não veem. E se você tem dúvida disso, basta você assistir algum desses jornais, algum dessas revistas, e você vai ver quantos casos todos os dias acontecem de mulheres que são deixadas, abandonadas, desrespeitadas, algumas prestes a dar à luz. Há algum tempo atrás eu assisti um vídeo de uma mulher, um rapaz fez com o celular, e chegou na porta de hospital, do quarto hospital que ela passou, e não tinha vaga, e nesse quarto hospital ela deu à luz dentro de um carro, parado na frente de um hospital, porque não havia lugar para que ela pudesse receber o seu filho. É esse tipo de desrespeito. Hoje, no nosso país, com todo o civismo, com toda a organização, ainda existem casos assim. Em lugares onde a cultura ainda é uma cultura extremamente machista, e mulher é artigo de segunda, terceira ou quarta categoria, mulher não passa de um objeto para servir aos prazeres, aos desejos e às exigências dos homens. Mulheres não passam de escravas para carregarem lenha sobre as suas cabeças, para prepararem comida e para servir alguns outros caprichos do sexo masculino. O Senhor Jesus veio numa cultura assim, e Ele mostrou que as mulheres são iguais, e que o mesmo amor que Ele tinha para oferecer aos homens, era o amor que Ele tinha para oferecer às mulheres. Então, a primeira marca desse texto para nós é que Jesus serviu as mulheres com tudo o que Ele tinha, da mesma forma como Ele serviu aos homens. Então, da mesma maneira como Ele chamou a Levi, dentre os pecadores, um publicano cobrador de impostos, Ele também expulsou o demônio de Maria Madalena, e Ele também curou a enfermidade de Joana, e Ele também fez isso com tantas outras, provavelmente com centenas e até milhares de mulheres que tiveram encontro com Jesus. Ele curou, até sem saber, uma mulher que tinha hemorragia e que era impedida pela multidão de chegar perto de Jesus. Então ela, com algum tipo de esforço, que nós não sabemos que medida isso foi, depende de como era aquela multidão. Se for uma multidão como são as multidões aqui no Brasil, com certeza ela teve grande dificuldade. Lá, uma dificuldade adicional, todo mundo sabia o problema dela, e era para os homens considerado uma impureza. Especialmente os religiosos não se deixavam tocar por mulheres que tivessem no seu ciclo, ou que estivessem com fluxo de sangue ou com algum tipo de hemorragia, porque o sangue da mulher é considerado uma impureza. Então os homens não se deixavam ser tocados. Imagine então, para aquela mulher chegar perto de Jesus, o trabalho que ela teve. Mas ela chegou e ela tocou nas vestes de Jesus, e pela fé ela foi curada. E Jesus disse: alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. E então Ele identificou aquela mulher naquele meio, e Ele falou com ela, e Ele a amou, e Ele a dispensou, e Ele a perdoou de seus pecados. Jesus fez isso. Jesus serviu as mulheres com amor, com graça, com misericórdia, com cura, com tudo o que Ele tinha para oferecer. Então a primeira mensagem desse texto para nós é que a graça, o amor, a bondade, como foi citado, a unção, ou seja, a bênção do Senhor sobre a vida das mulheres, não é diferente da bênção do Senhor sobre a vida dos homens. Tudo que o Senhor oferece aos homens, Ele oferece ao gênero masculino, e Ele oferece ao gênero feminino. Não há distinção da parte de Deus no tratamento com as mulheres. Aí você fala assim: pastor, o senhor brincou com a Ana Rosa e disse que as mulheres queriam tomar o lugar dos pastores. Por que não tem pastora na igreja presbiteriana? Porque nós obedecemos uma regra institucional da igreja feita pelos próprios apóstolos, e eles disseram que o homem deve ser o cabeça também dentro da igreja, mas ele não proibiu as mulheres de falarem na igreja, né? Ele disse que as mulheres podem falar debaixo da autoridade de um homem. Então a Ana Rosa veio pedir se ela podia fazer aqui, dirigir a liturgia e fazer homenagem. Pode sim. E eu estava brincando aqui atrás: você vai falar alguma coisa errada, quem vai pagar o pato sou eu, porque ela está debaixo da minha responsabilidade. Graças a Deus não falou, tudo certinho, parabéns.
Mas não existe essa distinção. Não existem pastoras dentro da igreja, porque nós obedecemos às Escrituras. Mas as mulheres podem pastorear com o seu coração muitas outras e fazer discípulos de Jesus, e ensinar, e amar, e visitar, e falar do Evangelho do Senhor Jesus, como qualquer homem pode fazer isso. E elas fazem de fato. O trabalho das mulheres da nossa igreja é um trabalho de pastoreio. Elas escolhem, elas se dedicam, elas dividem as mulheres da igreja, cada uma recebe um grupo para orar, para ir atrás, para mandar carta, para visitar. Elas fazem isso, é pastoreio. Elas não podem receber o ofício, porque Paulo nos ensina que não. Mas o Senhor Jesus serviu as mulheres com tudo que ele tinha. Guarde isso. Principalmente nós homens. Nós não podemos ser diferentes de Jesus. O grande desafio de Paulo para os esposos é que eles amassem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo Jesus amou a igreja feita de homens e mulheres, ao ponto de se dar por elas. Então Cristo se deu por mulheres também. E nós homens, o mínimo que se espera de nós, principalmente de nós, que já fomos alcançados pelo Senhor, temos um coração e uma mente convertida, é que nós tratemos as mulheres da nossa igreja, a começar pela nossa, aqueles que são casados, aqueles que são filhos não são casados, comece pela sua mãe, pelas suas irmãs, a começar por nós devemos dar às mulheres e servi-las com tudo que o Senhor tem nos dado. É dever nosso. Nós somos o telhado, nós somos as paredes, nós temos que ser a segurança para as nossas mulheres, para a nossa esposa. Quando isso não acontece, coisas terríveis acontecem dentro de casa e nos nossos relacionamentos. Jesus servia as mulheres e nós devemos servi-las também com todo amor e dedicação. Segunda lição desse texto é que as mulheres também serviram a Jesus. Elas foram seguidoras de Jesus e elas ofereceram para Jesus um tipo de cuidado que os 12 não ofereceram. Esse texto ele é muito específico. Lucas, aliás, é sempre muito específico, muito detalhista, muito assertivo nos detalhes que ele coloca. Afinal de contas, ele era um médico e ele não usava termos dúbios. Ele é muito assertivo. O que ele diz a respeito destas mulheres? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos, e aí ele cita o exemplo, e cita o nome delas, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Obviamente que as assistências iam muito além do que a questão financeira da coisa. As mulheres viam que aqueles 12 brucutus não conseguiam ver. As mulheres viam que se nós homens estivéssemos lá, tivéssemos o privilégio de sermos os apóstolos, não veríamos também, porque as mulheres enxergam coisas que nós homens não enxergamos. E imagine este grupo de mulheres, não chamava SAF, mas era um grupo de auxiliadoras de Jesus. Elas estavam ali, Jesus pregava, provavelmente elas enxergavam o que ele estava precisando, elas davam assistência. O privilégio, a honra de serem os diáconos de Jesus era dos apóstolos, mas quem estava por trás de toda a organização, sem dúvida nenhuma, eram as mulheres. E não só da organização, mas o sustento. E Joana é uma peça aqui fundamental, porque Joana era a pessoa do sustento. Ela era, diferente das outras, uma mulher abastada, e provavelmente vinha dela o sustento para todas aquelas viagens que Jesus fazia entre a Galileia e a Judeia. Ela provavelmente era responsável por comprar comida para aqueles 12 e para as outras. Ela provavelmente fornecia os suprimentos que eles poderiam vir a necessitar naqueles percursos. Não fosse assim, Lucas não teria citado que elas assistiam ao Senhor com os seus bens. Jesus não trabalhava. Obviamente também, se Jesus quisesse, como na questão do imposto, Jesus mandou Pedro ir lá buscar um peixe e tinha uma moeda dentro do peixe. Jesus podia ter esses numerários necessários para o seu sustento de outras maneiras, mas o Senhor deu a oportunidade às mulheres para que elas pudessem o servir.
e ela serviu. E é interessante que essa ideia da mulher servindo, inclusive no sustento, eu não sou contrário às mulheres trabalharem, muito pelo contrário, eu sou contra o homem que proíbe a mulher de trabalhar, porque você está indo contra a Bíblia. Se você for ler o texto de Provérbios, capítulo 31, perdão, você vai ver que a mulher virtuosa, olha lá o que ela fazia. Ela confeccionava, ela tingia, e ela vendia, e ela ainda ajudava na administração dentro da casa. Então, essa ideia dos homens, minha mulher não vai encostar em nada, você está indo contra a Bíblia. Agora, nunca a sua mulher deve ficar como a responsabilidade, o ônus de suprir as necessidades, porque o cabeça é você. Mas você deve, assim como Jesus, dar a oportunidade à mulher para que ela possa servir também. Isso é um grande privilégio. E Jesus foi servido pelas mulheres. E isso é uma bênção. E Ele continua sendo servido por elas até hoje. Quando vocês, com dedicação, com amor, com zelo, levam o Evangelho, assistem aos necessitados e proclamam a mensagem. São missionárias, sim. E esse é o último ponto aqui para nós. As mulheres que assistiam, e assistiam muito mais de perto do que os apóstolos, o capítulo 24 de Lucas deixa isso muito claro, e mostra isso. Por quê? Jesus foi, José de Arimateia pediu que o corpo fosse entregue a ele, para que ele pudesse dar um tratamento em um lugar, para que Jesus fosse sepultado. Então ele recebe, as mulheres vão com ele, e dão todo o tratamento que era necessário dar para um corpo, enrolam com tecidos de linho, e ele é depositado naquele túmulo. Elas vão para casa. No sábado não era lícito trabalhar, e elas ficam no descanso. No domingo de madrugada, essa madrugada aqui não é a madrugada que a gente costuma acordar aí 4, 5 horas da manhã e falar, eu levantei de madrugada hoje. Madrugada aqui, para eles que não podiam e levavam muito a sério a questão da guarda do sábado, era a primeira hora do domingo, provavelmente 1 ou 2 horas da manhã. Elas chegaram lá, e no escuro elas tomaram um susto, porque chegaram lá e a pedra não estava. Elas ficaram perplexas. E aí um anjo apareceu. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E elas foram as primeiras a receber essa notícia. E não é porque elas eram fofoqueiras, não. Elas foram as primeiras a receber essa notícia porque elas eram as que estavam mais interessadas. Porque os apóstolos deviam estar de plantão naquela porta só para ver Jesus arrebentando aquela pedra e saindo de lá. Mas eles não acreditaram. Jesus falou durante 3 anos consecutivos para eles que ele ia fazer isso, e eles não ficaram lá. Eles tinham que ficar de vigília. E eu não estou dizendo que nós faríamos diferente. Então a minha crítica aqui não é aos apóstolos, mas é a nós, seres humanos, a nossa falta de fé, e também um pouquinho mais a nós, homens. Nós somos mais duros, mais difíceis de entender as coisas. As mulheres foram lá, os homens não foram. E pior, elas ouviram a notícia do anjo, foram até a casa, contaram para os apóstolos o que eles falaram. Vocês estão tendo alucinação. Aí Pedro, como não aguentava conviver com a está dormindo, Dario? Desculpa. Pedro, que não aguentava, eu estou fazendo vocês rirem um pouco, estou muito sério. Pedro, que não aguentava, né, porque era sanguíneo, né, ansioso. Ó, elas falaram que viram. Mas eu tenho que ir lá dar uma olhadinha nisso. Mas foi duvidando. Todos eles duvidaram. Chegou lá, era verdade. Era verdade. As primeiras missionárias foram as mulheres, e continuam sendo missionárias até hoje. E nós precisamos do perfil missionário da mulher, porque as mulheres não têm vergonha de falar de Jesus, porque as mulheres falam com doçura e com propriedade. Eu já ouvi muitas mulheres falando de Jesus. É diferente de homem. Homem chega assim, eu nunca vi mulher dar uma engasgada dessa antes de começar a falar de Jesus. Falam com propriedade, falam com carinho, falam com amor. As mulheres são mais decididas do que nós homens. Nós somos mais práticos em muitas coisas, mas nós somos extremamente proteladores de tudo. E as mulheres não. As mulheres
chega uma mulher e fala, precisamos fazer isso, elas, enquanto não fizerem, elas não vão parar. E foi isso que aconteceu lá. Aquele anjo disse, olha, o que vocês procuram não está mais aqui, porque ele não está entre os mortos, ele está entre os vivos. Vocês devem espalhar essa notícia. E elas saíram e elas foram fazer isso. Eu imagino elas chegando naquela casa e os apóstolos tudo dormindo, roncando lá. Só não deixava a Bíblia cair. Estava todo mundo roncando. Estou brincando com você, não fica bravo comigo não. Todo mundo roncando lá e as mulheres, vamos acordar, gente, não tem mais ninguém lá no túmulo. Ah, vocês estão delirando, deixa eu voltar a dormir. Não, não tem mesmo. Mulheres, vocês são extraordinárias. Mais ainda, quando vocês estão debaixo da graça, quando vocês conhecem a Cristo como vocês aqui conhecem. Quando Cristo entra na vida de uma mulher, então muito mais do que ser extraordinária, vocês são extraordinariamente servas de Cristo. Cristo serviu vocês com tudo que Ele tinha. Ele fez de vocês servas dele. E Ele confiou às mulheres, tanto quanto aos homens, o dever de anunciá-lo. Então, meu desejo é que vocês sejam sempre anunciadoras do Evangelho. Que vocês façam isso. Que a igreja redescubra e revalorize o trabalho da mulher dentro da igreja. O trabalho da mulher no reino de Deus. Esta é uma palavra para todos nós homens. As mulheres podem trabalhar em todas as áreas da igreja. Podem, à vontade. Diga-se de passagem, deixa eu dizer algumas coisas para vocês. A pessoa responsável pela limpeza da nossa igreja é uma mulher. As pessoas responsáveis por muitas confecções que nós temos aqui na igreja, que são produzidas na oficina Dorca, que são produzidas também lá na CDC, são mulheres que fazem isso. Isso gera renda que é revertido para a CDC, que é revertido para quem tem necessidade, é revertido para as crianças na Santa Casa, para as mães na Santa Casa. Muitas mulheres estão trabalhando dia e noite. Os arranjos que nós vemos aqui na frente, trabalho de mulheres. E só para vocês saberem, homens, elas, por mais que o pastor, provavelmente os diáconos e talvez até os presbíteros insistam, elas não vêm pegar um centavo na igreja para comprar uma flor ou para fazer um arranjo aqui. É tudo do bolso delas. Elas não aceitam pegar dinheiro aqui para fazer isso. Não citar mais, toda vez que a gente tem uma peça, alguma coisa aqui, a roupa que nós usamos é produzida pelas mulheres da nossa igreja. Olhando para aqui, o boletim da nossa igreja é produzido por uma mulher. E os rapazes do som que tomem cuidado, porque daqui a pouco tem mulher lá em cima também. Então, nós temos as mulheres trabalhando. A presidente da nossa UPA é uma jovem, uma adolescente, perdão, representando a mocidade, embora não é presidente da mocidade, está a Lília. Mas toda vez que eu preciso de alguma coisa de ornamentação para trabalho com a moçada e tal, até na própria EBF, eu já sei para quem que eu vou ligar. Então, nós temos as mulheres em todas as áreas da igreja trabalhando. Nós temos lá em cima, na Morada do Sol, a Ana Carla, que foi uma das primeiras pessoas que subiu para lá, junto com Elias para trabalhar. E está lá até hoje. Está à frente da UPA e da mocidade, que estão trabalhando juntos. Ajuda e dá um grande suporte, por causa do conhecimento que ela já tem na escola dominical. Na CDC, quem é a nossa diretora da CDC? A Raquel. É uma mulher. Quem é que ensina as crianças que estão lá? Na grande maioria são as mulheres. Aliás, as professoras são mulheres. Nós temos o professor de karatê, nós temos o professor de música, mas quem ensina educação cristã é uma professora. E isso também na unidade da Betânia e na unidade da Betel. As mulheres estão realizando o trabalho. E nós, homens, muitas vezes não damos nem a valorização, nem o respeito e nem o suporte que nós deveríamos dar. Então fica um desafio para os homens de nós seguirmos o exemplo de Jesus. Para as mulheres, não desanimem nem desistam, porque o trabalho de vocês é brilhante, é espetacular. E o meu desejo é que Deus continue a abençoá-los. Assim como o Senhor Jesus as recebeu, nós também queremos receber o trabalho de vocês.
Assim como Jesus serviu a vocês, nós também queremos servir a vocês. E assim como o Senhor escolheu vocês para serem as primeiras anunciadoras do Evangelho, esta igreja precisa do trabalho de vocês na anunciação do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus as abençoe e abençoe muito.